Você está repetindo a história dos seus pais? Te convido a assistir esse vídeo até o final. Eu sou Anderson Alves, sou psicanalista clínico, terapeuta sistêmico, hipnoterapeuta, especialista em inteligência emocional. E se você deseja compreender melhor a sua mente, as suas emoções e os seus comportamentos, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu like e ativar as notificações. E hoje eu quero fazer uma pergunta que talvez incomode você, mas é justamente por isso que ela precisa ser feita. Você já se pegou dizendo: eu nunca vou ser igual ao meu pai ou à minha mãe? Ou então, eu jamais vou agir como a minha mãe agiu? Agora me responde com sinceridade. Será que você realmente conseguiu? Ou, sem perceber, você começou a repetir exatamente aquilo que você criticava? A maioria das pessoas acredita que faz escolhas completamente livres. Tem o tal livre-arbítrio. Mas a ciência do comportamento, a psicanálise e a terapia sistêmica mostram que boa parte das nossas decisões é sim vividas muito antes de termos consciência delas. Nós aprendemos observando, aprendemos pelo exemplo, aprendemos pela repetição, aprendemos pelo ambiente. Uma criança observa como os pais resolvem conflitos, como eles demonstram carinho, como eles lidam com dinheiro, como eles enfrentam dificuldades, como eles expressam ou escondem emoções. E tudo isso vai formando modelos internos. Esses modelos funcionam como um mapa. O problema é que ninguém escolheu esse mapa. Ele, na verdade, ele foi sendo desenhado ao longo da infância. Imagina uma criança que cresce em uma casa onde gritar é a única forma de resolver conflitos. Quando adulta, ela pode jurar que nunca será agressiva. Mas, diante de uma situação de estresse, ela faz exatamente aquilo que ela aprendeu. Não porque ela seja uma pessoa má, mas porque aquele foi o comportamento registrado como normal. E agora imagine uma outra criança. Ela cresceu em uma casa onde ninguém falava sobre sentimentos. Chorar era sinal de fraqueza, de demonstrar carinho era raro. Anos depois, essa pessoa ela reclama que não consegue criar intimidade nos seus relacionamentos. Talvez ela não tenha aprendido como fazer diferente. Então perceba, nem tudo o que repetimos foi escolhido de forma consciente. Muita coisa foi aprendida de forma silenciosa. Na terapia sistêmica, existe um conceito extremamente profundo: as lealdades invisíveis. É o que chamo lei da honra. Às vezes, sem perceber, nós permanecemos fiéis à história da nossa família. Não porque nós queremos sofrer, mas porque nós pertencemos àquele sistema. Algumas pessoas elas repetem padrões de escassez. Outras repetem relacionamentos abusivos. Outras vivem sabotando o próprio sucesso. Mas não porque desejam isso, mas porque romper um padrão antigo pode gerar uma sensação inconsciente de culpa. É como se, no fundo, existisse uma voz dizendo assim: se eu mudar, eu vou estar traindo a minha família. Eu vou estar desonrando os meus pais. E essa voz, ela quase nunca é consciente, mas ela influencia escolhas durante anos da sua vida. A neurociência, ela mostra que o cérebro, ele economiza energia criando hábitos repetidos. Quanto mais um comportamento é repetido, mais automático ele acaba se tornando. Entende o poder disso? Isso vale para dirigir, para falar, para andar e também para sentir. Sim, é isso mesmo. Até nossas respostas emocionais podem se tornar automáticas. E por isso algumas pessoas elas acabam explodindo diante de qualquer tipo de crítica. Outras se calam, outras fogem, outras tentam agradar. São respostas aprendidas, não são identidades.
E aquilo que foi aprendido pode ser transformado. E a pergunta mais importante, eu quero que você faça um exercício aqui. Pense nos comportamentos da sua família que você mais criticava. Agora pergunte a si, existe alguma chance de eu estar repetindo isso de uma outra forma? Talvez você não grite, mas se afasta. Talvez você não seja agressivo, mas seja frio. Talvez você não controle as pessoas, mas controle a si mesmo de maneira cruel. Os padrões, ele nem sempre se repetem exatamente de forma igualitária. Às vezes, eles apenas mudam de roupa. Existe um princípio bíblico bem interessante. Ao longo das Escrituras, nós vemos famílias repetindo comportamentos por gerações. Mentiras, conflitos, favoritismos, medos. Mas não porque Deus determinasse esse destino, mas porque padrões familiares tendem a se perpetuar quando não são confrontados. Isso nos ensina algo muito importante. Herança não é sentença. Você pode receber uma história, mas não é obrigado a continuar escrevendo os mesmos capítulos. Talvez você esteja pensando, então eu estou condenado a repetir os meus pais? Não. Definitivamente não. De forma alguma. Honrar os seus pais não significa copiar os seus comportamentos. Significa reconhecer a história deles sem permitir que ele determine completamente a sua história. A maturidade emocional, ela começa quando você consegue olhar para o passado, mas com respeito, mas decide construir um futuro diferente. Sem negar as suas origens, sem viver preso a elas. Eu quero terminar com uma perguntinha para fazer você refletir. Se o seu filho aprendesse a viver apenas observando você, ele herdaria quais comportamentos, quais emoções, quais crenças, quais formas de amar? Essa pergunta não é para gerar uma culpa no seu coração. É para despertar a sua consciência. Porque toda mudança ela começa quando alguém decide interromper, quebrar um ciclo. Talvez essa pessoa seja você. E se esse vídeo fez sentido, escreve aqui nos comentários assim, ó. A minha história não determina onde a dos meus pais terminou. Então deixe seu like aqui nesse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Eu te convido a mais uma vez se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Eu sou Anderson Alves, psicanalista clínico, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!